Fala turma, muito bom dia para vocês. Vamos lá para mais um dia de abertura de mercado. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que você deixe seu like aí para fortalecer o canal. Não se esquece, é algo bem rápido aí para você clicar. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E vamos falar hoje sobre um assunto, galera. Além da abertura, vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade que a gente está tendo aí com a mudança de mercado, né? Então a gente está tendo uma mudança de fluxo, a gente estava com um fluxo comprador muito grande, então as nossas operações de compra estavam sendo muito bem sucedidas até o momento, e o mercado com a mudança, ele realmente tem algumas regiões que ele trava por conta do fluxo de mudança ali, né? Mudança de fluxo. Então hoje eu vou explicar para vocês como que a gente se adapta a essas regiões e como que a gente vai ter melhor êxito nas operações da gente. Então acompanha aí até o final que hoje vai ser um vídeo bem interessante para você. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vamos iniciar o vídeo aqui. Eu peço que vocês fiquem bem atentos para vocês entenderem a cada detalhe que eu vou estar falando aqui, porque é um vídeo realmente que vai importar, vai ser de utilidade para você que está operando no momento de agora e está tendo algum tipo de dificuldade, assim como eu estou me enxergando também, pelo fato da mudança de mercado. Então, eu já passei por vários cenários assim, e realmente são cenários que a gente precisa se adaptar. Então, para isso, a gente precisa ter paciência, a gente precisa de inúmeras coisas além da técnica, né? Então, são momentos que a gente realmente vai ter que esperar o mercado testar, esperar o mercado fazer a movimentação e confirmar para a gente realmente aí ter o êxito nas operações. Então, vamos começar aqui pelo gráfico semanal, só para a gente ver se tem algo ainda para a gente analisar, né? Então, aqui a gente já viu que o mercado ele está numa tendência de baixa ainda. Então, a gente está dentro desse canal de baixa, onde a gente teve um ponto contínuo. Isso aqui não é novidade para a gente. Então, aqui tem as retrações do movimento, onde ele não conseguiu chegar no movimento de 100% ali, devolvendo esse movimento de baixa para um movimento de alta. No diário, galera, no diário a gente teve um fundo duplo aqui, ó. Um fundo duplo que não foi estopado, foi ativado, mas o stop dele aciona aqui, né? É mais um pivô de alta do que o fundo duplo, porque na verdade, eles têm a mesma constância. A diferença aqui é porque essa sombra ficou um pouquinho abaixo, né? E acabou tirando a simetria aqui. Porém, se for desconsiderar a sombra, é um fundo duplo. Então, aqui seria a ativação do stop desse fundo duplo. Então, vamos lá, galera. Esse movimento aqui, essa Fibonacci aqui, é desse movimento de baixa, beleza? Então, para vocês entenderem aqui de forma mais simples possível. Cada Fibonacci aqui representa uma movimentação, um movimento. Então, essa daqui é a Fibonacci que representa esse último movimento direcional do mercado de baixa, certo? Então, aqui foi onde a gente traçou a Fibonacci para saber o quê? Até que ponto ele poderia corrigir. Então, a primeira vez, ó, ele corrigiu até 61% e jogou o mercado para baixo, correto? Até aí. Daqui, ele não conseguiu perder esse fundo. Então, a gente mantém a Fibonacci, por quê? Porque ele ainda poderia corrigir novamente para depois levar o movimento para baixo, que foi o que ele fez, ó. Então, ele corrigiu, ele passou da região de 61%, ó, 61,8, né? Tentou fazer pullback acima, trabalhou acima alguns dias, que foi aquela região lateral que a gente trabalhou, e aí depois ele entregou o movimento para baixo novamente. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente tem que se atentar às regiões de briga. Então, quais são as regiões de briga que eu sempre comento? São as regiões onde ele está trabalhando dentro das retrações. Então, aqui, ó, entre os 108,600 até os 111,700. Então, isso aqui é uma amplitude de mais ou menos 3.000 pontos aqui que ele trabalha dentro dessa região com grande volume negociado. Então, aqui são as regiões onde o preço ele vai ficar indeciso. Por quê? Porque acima disso é reversão de tendência. Ele vai reverter esse movimento de baixa para um movimento primário de alta. Aqui
Se ele ficar abaixo do 108,600, ele vai dar continuidade a esse movimento de baixa. Então, aqui é a região que mais tem briga, onde o fluxo comprador, que quer ficar acima do 111, vai brigar para manter o preço. E a galera que quer o preço abaixo do 108 vai brigar também. Beleza? Então, ontem a gente teve aqui uma grande movimentação de baixa, né? Na verdade, aqui é o candle de ontem. Então, a gente teve aqui um candle de correção na segunda-feira e ontem a gente teve aqui um candle entregando aí um movimento de baixa de quase 1%. Então vamos colocar no 60 para a gente ter um pouquinho mais de clareza do que eu estou falando. Olha aqui agora, ó, em 60 a gente já teve aqui aquela região que eu falei, ó, a região que ele trabalhou acima do 61, que ele lateralizou. Aqui foi uma região muito boa para a gente operar, foi a região que a gente conseguiu pegar boas operações a partir do momento que a gente conseguiu entender que aquela região estava sendo trabalhada de forma lateral. Então, é isso que eu quero trazer de consciência para vocês hoje. Então, aqui a gente tinha uma região lateral, onde o preço tocava, suporte, resistência. Então, toda vez que chegava nessas regiões, a gente sabia o que fazer. Buscava compra, buscava venda, certo? Só que aí o preço ele rompeu aqui, galera, ó. E a partir do momento que ele rompeu essa lateralização para baixo, o fluxo vendedor ele começou a ser principal para a gente. Então aqui, ó, a gente começou a formar uma tendência de baixa, certo? Então o mercado ontem fez um padrãozinho interessante para a gente pegar a nossa venda, só que a gente acabou perdendo o time da operação inicialmente. Algumas pessoas pegaram depois, né, quando o movimento realmente se concretizou, mas acabou que a gente perdeu o time da operação e o mercado foi lá tirar a gente, depois deu todo o movimento para o mercado. Beleza? Até postei no meu Instagram, para quem não me segue aí, Maxwell Moreira Trader, segue lá também para acompanhar o dia a dia, as operações, o nosso escritório, como a gente faz as movimentações lá, os alunos, então acompanha lá que é interessante também. Então, aqui, galera, a gente tem probabilidades para acontecer. Então, vamos lá, galera. A gente tem que criar cenários na cabeça. Então, quais são os cenários, Maxwell? A gente tem N cenários, mas a gente tem que estar pronto para eles. Então, o que que pode acontecer hoje? A gente pode acontecer do mercado romper e continuar a movimentação de baixa aqui, né? Então, a gente tem aqui, vamos pegar aqui, vou apagar essa fibra aqui rapidinho, para a gente pegar nos 60 minutos, que é o tempo mais curto, para a gente ver até que ponto ele corrigiu esse último movimento direcional. É isso que vocês precisam entender quando vai usar Fibonacci. A gente precisa achar o último movimento direcional. Então, aqui, ó, movimento direcional, correção, movimento direcional, correção. Então, ele perdeu esse fundo aqui, ó, não perdeu. Então, o último movimento direcional foi esse aqui ainda. Então vamos pegar esse último movimento e ver até quantos por cento ele corrigiu. Olha lá, ó, 50%, que é a retração que mais respeita no mercado de índice. Então aqui foi onde a gente fez a nossa venda ontem. A gente pegou uma venda perfeita, só que como eu falei, a gente errou o time da operação. O mercado foi trollar a gente antes e eu vou mostrar para vocês que trollagem foi essa. Então aqui a gente tem esse movimento direcional. Então sabendo disso, mercado perdendo aqui os 107 mil, a gente tem que projetar esse movimento aqui, ó, para baixo, esse movimento. Por que, Maxwell, esse movimento? Porque esse aqui foi o último movimento corretivo. Então a gente tem que espelhar ele para baixo. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se o mercado perder essa região hoje, eu vou projetar aqui para saber quais são os meus próximos alvos, ó. Então eu tenho os meus, olha aqui como é engraçado, galera, ó. O de 200% vai dar lá no 0% da Fibonacci, ó, que é onde ele devolveria, onde ele daria continuidade no movimento, que foi onde a gente viu. Vou mostrar isso aqui para vocês entenderem. Grave esse ponto aqui, ó, 103,600 e gravem esse alvo de 200% aqui, ó. Então, aqui, ele teria espaço para chegar no 105,700, 100% desse movimento espelhado para baixo, e 200% seria no 103,700. Só para eu te mostrar aqui agora, ó, o que que é esse 0% aqui, ó. Esse 0%, galera, é essa região aqui, ó. É esse fundo aqui, foi a mínima que ele chegou e não conseguiu romper aqui. Então, o nosso alvo de 200% daria aqui, para ele romper e dar continuidade no movimento até o final do canal aqui embaixo, ó. Conseguiram entender? Conseguiram captar? Se não conseguiram, voltem aí rapidinho que deu para entender tranquilo. Então aqui, galera, o que a gente tem que olhar hoje? Beleza, Maxwell, mas a gente não opera em 5 minutos? Sim, mas a gente tem que olhar os tempos gráficos maiores para a gente saber
quais as regiões, porque o mercado se trata de regiões para a gente operar. Então, a gente tem que tomar decisão durante o dia? Sim, só que a gente tem que olhar as regiões que a gente está trabalhando. Então, aqui, querendo ou não, galera, é uma região que ainda assim pode se tratar de um suporte. E a gente pode ter uma movimentação aqui de reversão de tendência, fazendo um fundo duplo. Então, é outro cenário que a gente tem que ter na cabeça, ó. Ele pode fazer isso aqui, falhar esse rompimento de mínimo aqui e levar o mercado para cima. Então, qual é a estratégia que a gente poderia achar aqui para antecipar esse movimento aqui, galera? Então, a gente tem que ter esse cenário. Então, qual seria a estratégia que a gente usa todos os dias para a gente achar aqui algum tipo de antecipação para reversão de movimento? É a média de 9 virar para cima, ó. Assim como ela fez no Candle 7 aqui, e ela correu quase 1.000 pontos, 950 pontos. Então, pô, Max, falhou região de mínima. Aqui tentou romper, deixou sombra, fez tudo aqui, mas não conseguiu romper. Aqui, se ele der um sinal de reversão, aqui um sinal de média virada para cima, a gente tem uma possível reversão nessa região. E se ele fizer uma barra de força perdendo aqui, a gente tem a certeza que ele vai dar continuidade nesse movimento. Então a gente tem que ficar ligado nisso, galera. Então, ó, olha o que que aconteceu ontem, ó, mostrando a estratégia que aconteceu ontem, ó. Aqui, ele fez um padrão de ombro, cabeça, ombro. É um padrão clássico de reversão de tendência. Então, revertendo que tendência, Maxwell? A gente tem que olhar o último movimento direcional, ó. Esse foi o último movimento direcional. Então, a gente estava numa tendência de alta, fez lá o padrãozinho de reversão para virar um movimento de baixa. Então, o que que a gente fez? A gente antecipou a entrada aqui, ó. A gente antecipou a entrada nesses candles. E aí o que que aconteceu? O mercado veio nesse candle número 11 aqui, ó, tirou o nosso stop que estava posicionado de forma técnica, acima das médias, acima de VWAP, só que aqui foi a abertura do mercado americano, ó, tanto que vocês vão ver aqui, ó, que aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, 11h30 da manhã, abertura do mercado americano. Então aqui ele tirou a gente, depois o que que ele fez? Pum, entregou o movimento, ó. Chegou a cair aqui 950 pontos. Se for colocar até o final do dia aqui, ó, ele chegou a cair 1.300 pontos. Então, aqui é um padrão clássico de reversão, só que a gente errou o time. O mercado ele foi lá, tirou a gente, depois ele entregou o movimento. Então, não foi nem que a gente errou o time, galera. Mas muitas vezes o mercado, quando ele está nessas regiões, ele realmente ele vem tirar o preço da galera, porque não é só a gente que está fazendo essa operação. Entendam que quando acontece isso, tem várias pessoas fazendo a mesma operação. Então, aqui ele foi tirar a galera para buscar liquidez e levou o mercado para baixo. Então, o que que a gente precisa entender? Ó? Olha aqui. Olha a região que a gente está trabalhando, olha o quanto ela está lateral aqui, ó. Vou fazer aqui um desenho para vocês entenderem realmente o que que eu estou tentando explicar para vocês. Isso aqui é para vocês se prepararem para os cenários. Isso aqui não pode ser uma surpresa para vocês. Ó, o mercado ele está trabalhando numa região aqui, ó, que é a mesma região que a gente está ali tentando entender se ele vai se manter abaixo ou se ele vai se manter acima. Então saiu desse caixote para baixo com força, candle de força, acompanhando o volume. Juntem todos os fatores quando a gente está numa região de dúvida. Tentem juntar o máximo de fatores possível. Maxwell, barra de força, volume financeiro, ações caindo, dólar subindo, cara, é certeza que o mercado vai cair se ele fizer isso. Ele está dando tantos indicadores para a gente que ele vai cair que não tem como ele não cair. É a mesma coisa acima. Maxwell, ele rompeu com a barra de força aqui do 15, do 60, do 5. Todos os tempos gráficos estão apontando para cima, as ações estão explodindo. Então, aqui é certeza que o mercado vai puxar para cima. Então, nesses movimentos de dúvida, nessas regiões de dúvida, a gente precisa juntar milhões de fatores, o máximo que a gente conseguir. Milhões não, não é exagero, mas o máximo de fator possível para a gente tomar uma decisão. Então, por isso que eu falo, o campo emocional é muito importante nessas regiões, porque a gente vai ter que esperar mesmo. A gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ficar a manhã inteira aqui para tomar uma decisão. Não adianta a gente ficar chutando para todos os lados, porque vai acontecer igual ontem. A gente acertou a operação, mas acertou antecipado e o mercado ele pagou depois. Entende? Então a gente tem que ficar trabalhando mais o emocional e a paciência nesse tipo de cenário do que a própria técnica, porque o mercado ele vai buscar, ó, você vai vendo que o mercado ele está com muita sombra, ó, vários pavis, várias sombras. Isso aqui é clássico de mercado lateral, galera. Isso aqui é clássico de mercado que está indeciso.
sem tendência, ó. Você vai vendo topos e fundos de formas desordenadas aqui, ó. Isso aqui é padrão de mercado sem tendência. Ele está buscando a tendência ainda, ele está buscando o direcional dele. Então a gente tem um sinal mais forte para o lado da venda, mas não significa que pode dar uma compra. Olha o sol no na minha cara aqui. É isso, galera. Então vamos lá, vamos prestar atenção hoje no pregão, não vamos vacilar e vamos ver aqui o dólar, galera. Que o dólar, como a gente vem vendo bastante dias aqui, que o mercado de dólar é realmente região, ó. Então olha o que que aconteceu. O dólar ele saiu, ó, do canalzinho de baixa. Saiu. Da mesma forma que ele saiu aqui, ó. Só que dessa vez ele saiu com pullback, galera, ó. Vamos colocar em 60. Ele saiu com pullback, ó lá, ó. Então o dólar rompeu, testou o canalzinho de baixo aqui, ó. E agora ele tá vindo. Então qual padrão é esse aqui, galera? Padrão de cup handle. Então, ó, pernada de alta, cup handle, padrão de xícara alça, padrão de continuação de tendência. Então vocês têm que estudar, galera, tem que estudar os padrões. Os padrões, eles ajudam muito a gente a identificar a tendência do mercado. Então eu falei do ombro, cabeça, ombro, que é reversão de tendência. Tira um movimento, reverte para outro. Aqui é diferente, aqui é continuação. É você pegar um movimento de alta e dar continuidade a ele. Então aqui a gente tem aqui um padrão de continuação de tendência de cup handle, ó. Cup handle, xícara alça. Não ficou bonito o desenho não, vamos fazer de novo. Ó, padrão de xícara alça. Então aqui, ó, rompendo esse patamar, o dólar vai projetar esse movimento para cima. Então, isso aqui como é que eu projeto? Básico, padrão, Fibonacci. Vocês entendem, vocês sabem. Se não sabem, tem aula aqui no canal, tem aula na plataforma, que quem não sabe, a gente tem uma plataforma que tem tudo ali de forma organizada, passo a passo para você entender como que funciona o mercado e ter consistência. Então, primeiro link na descrição aí para quem não participa da nossa comunidade, da nossa plataforma. Beleza? Então aqui a gente tem um dólar, possivelmente aqui, ó, já vamos fazer uma projeção aqui, um dólar a 283, ó, 283, depois 231, né, que é um ponto lá marcado pra gente já, ó, da região de 61,8. Então, o mercado provavelmente vai tocar lá no 341, galera. Que isso aqui é o número das pessoas fundamentalistas, galera. Então, todo mundo que é fundamentalista está falando que o dólar, o preço justo dele é 5,30. Então, olha lá, ó, 5,338. O mercado vai trabalhando nessa região de dólar, vai ficar acima dessa região aqui trabalhando. Beleza? Então é isso, galera. Bom pregão para todo mundo. Se atentem nas notícias, no calendário econômico, no momento da notícia. Não sejam pegos de surpresa. E, galera, o principal, foquem em se concentrar no mercado. Não fiquem vacilando na hora do pregão, de estar desatento. A gente está num momento que, se a gente conseguir pegar o time, a gente vai conseguir pegar operações muito boas, mas tem que estar atento no mercado, tem que estar atualizado no que está acontecendo e o principal ter paciência na hora das operações. Não tenham pressa de querer entrar, não tenham medo de ficar fora da operação, que muita gente às vezes, pô, o mercado tá caindo, tá subindo, tá caindo, tá subindo, não tenho que entrar, senão eu vou ficar fora. Tenham paciência, galera. A gente está num movimento que o mercado ele precisa dar sinais e confirmações para a gente. Não vai ser uma primeira entrada do dia que vai fazer você ter um bom resultado. Beleza? Então vamos lá, tamo junto. Bom dia para todo mundo e boas operações.